Quero renovar o meu sim, que sua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar. Um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Ah, meu Deus, não sei se esse vídeo vai pro ar, mas hoje eu quero falar pra vocês sobre o louvor, né? Sobre ouvir músicas de louvor, sobre cantar músicas de louvor. Eu quero relatar aqui para vocês um depoimento meu, né? Há anos atrás, a minha vida inteira, né? Eu participei de grupos de oração na Igreja Católica. A minha adolescência inteira foi em grupos de oração. Minha mãe gostava, eu tenho até uma carta dela, mas ao mesmo tempo ela ficava brava comigo, brava, porque eu não parava em casa. Era de segunda a segunda na igreja. Eu pegava minha pastinha, porque eu fazia parte de grupo de oração, né? Então eu fazia parte de grupo de estudo e várias coisas assim. Pegava minha pastinha, botava embaixo do braço e ia. E minha mãe ficava pé da vida às vezes, sabe? Ela brincava até comigo. Eu vou tomar um cafezinho pra não roncar meu estômago aqui, porque eu tô com fome, não comi nada ainda. Olha só. E aí minha mãe ficava até brava, mas ela gostava, né? Antes na igreja do que na rua, né? Eu cantava em grupo de oração. Cantava bastante grupo de oração. Eu dava treinamento no grupo de oração, né? A gente tinha ali toda terça-feira estudos e eu dava treinamento. Já dei catequese, várias coisas. E por aí foi vários anos, né? Da minha adolescência até os meus 26 anos, quando eu casei. E o que acontece, né? Só que eu fiquei muito presa no mundinho da igreja, e eu não vivia outras coisas, eu não saía de casa, eu não ia pra baile, né, pra festas, eu não fazia nada. Ai, gente, não sei se eu faço esse vídeo, cara. Não sei, ele veio, sabe? E aí, acabou que eu comecei a namorar, né? Namorei durante 7 anos e fui casada mais 6 anos. E como eu fui do grupo de oração, eu tinha uma cabeça muito fechada. Eu acho, tá? No meu ver hoje, tá? Cada um com a sua religião. Hoje eu não tenho religião. Hoje a minha religião é a espiritualidade, é o amor de Deus, né? É a física quântica, é as leis universais, é a verdade, né? De como esse universo funciona. Entende? E eu namorei muitos anos, né? E eu fazia tudo perfeitamente correto, como a igreja ensina, né? Seguia ali a castidade, fazia várias coisas, não saía de casa, só saía para grupo de oração, não usava certas roupas, né? Eu lembro que não podia aparecer nem essa partezinha aqui da barriga, esse ossinho aqui do abdômen, né? Na calça, né, pra fora da calça, com a blusa. Eu lembro de um dia que a coordenadora do grupo de oração me chamou pra conversar depois do grupo, que, meu Deus, né, aquele pedacinho da minha barriga ali, né, um homem vendo aquilo, ficava louco. A blusa regata, né, um homem vendo aqui o colo da gente, ou o braço, ficava louco. Você vê, assim, o grau de pensamentos, né, limitantes que é dentro de uma igreja. E eu vivi por anos aquilo ali. Essa conclusão, né? Eu me casei, meu casamento foi um fracasso, né? Nos 6 anos que eu fiquei casada. Meu relacionamento foi um fracasso. Um fracasso. E eu não separava, né? Eu não separava porque na época minha mãe ficou doente. E a minha mãe, meu Deus... Minha mãe gostava das coisas, né, na visão dela, muito correto. E ela me perguntava, né, você não tem vergonha de se separar? Acabou de casar. E eu aguentei esse casamento por 6 anos. Porque logo que eu casei, a minha mãe ficou doente. E a minha mãe teve câncer por 4 anos seguidos.
Então foi 4 anos de muito sofrimento da doença dela e muito sofrimento dentro do meu casamento, porque eu segurei isso tudo, né? Segurei rojão pra não levar pra ela, né? Deixa eu arrumar isso aqui, parece que eu tô no... Aqui, meu pititico tá ali. E aí, gente, eu segurei muita coisa, sabe? Muita coisa. Pra não levar pra minha mãe. E assim, eu vinha nesses últimos anos, e eu procurava muito Deus na igreja, sabe? Eu achava que Deus estava na igreja em si. Então eu fui pela minha vida toda, né? Desde a minha infância, né? Eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, casei na igreja. E eu fui ali a vida inteira, até os meus 26 anos, 27, assim, por aí, na igreja católica. E depois, eu parei um tempo. Depois eu fui na igreja evangélica, tentei na igreja evangélica, porque eu tinha uma busca incansável. Eu achava que Deus estava em algum lugar assim. Eu achava que Deus estava na igreja, sabe? Eu achava que Deus estava na igreja. Que era na igreja que eu ia achar Deus. Eu precisava ir lá para louvar, eu precisava ir lá para agradecer, eu ia no Santíssimo para agradecer, eu ia no Santíssimo para rezar. E era muito sofrimento, às vezes eu ia chorar na igreja, eu ia chorar, né, no Santíssimo. E eu vejo muito isso hoje, que as pessoas elas vão chorar, Eu chorava, eu estava chorando. É um vídeo que tem no YouTube, no Instagram, né, de um cachorrinho, né? Ele bate no dono quando o dono chega e fala, eu estava chorando até agora. Mas é sério, as pessoas vão chorar na igreja, sabe? Em vez de ir lá para louvar e agradecer a Deus, né? Que a gratidão traz mais coisas boas para sua vida. Você vai chorar na igreja, né? Vai chorar, vai trazer o quê? Mais aquela situação de choro, né? De angústia, de lamentação. Um insight aí. Mas é isso, eu comecei a pegar a birra da igreja. E eu sei que não é culpa da igreja, né? Hoje eu tô mais madura, eu sei que não é culpa da igreja, né? A igreja ensina ali as coisas e você pega do jeito que você quer pra sua vida, né? Certas coisas são boas, ótimo. Certas coisas nem tanto a gente não tem que absorver, né? E Deus não tá na igreja, né? Deus não tá só na igreja, né? Eu não sei a Bíblia, ó, pra você ver, fiquei anos na igreja, nem sei a Bíblia, cara. Entende? Sei algumas coisas, mas não sei nem falar com precisão. Mas tem ali passagens, né? De que Deus fala que não tá no templo, né? Não tá em castelos, né? Então Deus tá aqui dentro, ó. Deus tá dentro de você. Deus é essa energia primordial, né? Esse ponto de energia dentro de você, né? Deus é aqui uma centelha divina. Então você tem dentro de você Deus, né? Além de você estar dentro de Deus, porque Deus é tudo, né? Deus é uma energia primordial. Então tu não consegue sair dali, né? É uma energia onde tudo emerge. Então por muitos anos, para resumir, por muitos anos eu peguei, né, como se diz aqui em Floripa, né, os Catarina, peguei ranço de igreja, meu Deus do céu. Eu batizei na Universal do Reino de Deus, vocês têm uma ideia de tanto que eu procurava Deus nas igrejas, tá? Gente, eu cheguei a dar a oferta do meu ônibus na igreja e ir embora a pé. De tão visão fechada que eu tava ali procurando Deus, sabe? Achando que eu tinha que fazer pra Deus olhar pra mim. E eu chorava também e rezava, Deus, olhe pra mim, meu Deus, isso e aquilo, sabe? E não é assim que as coisas funcionam, né? Você cria a sua realidade. Eu tenho vontade de agora bater, porque você cria a sua realidade, né? Deus já criou tudo, Deus já criou infinitas possibilidades. Agora é contigo, cara. Tu tá aí no mundo, cara. Tu tem que trabalhar, tem que ir atrás, né? Tem que criar, tem que pensar. Tem que botar a cabeça pra pensar, né? Pra viver o que você realmente quer. Não é ficar só mentalizando, pedindo e parado, né? Ou seja, gente, eu fiquei anos e anos sem ir na igreja, né? Eu não vou mesmo, né? Mas eu não vou porque eu não gosto. Mas, enfim, eu não vou porque eu não vejo necessidade hoje, sabe? Sinto, às vezes, saudade um pouquinho de ir à missa, que eu ia na missa na TV Canção Nova. Eu trabalhei na TV Canção Nova, né? Morava numa cidade, assim, perto da TV Canção Nova. Morei na cidade, né, de Cachoeira Paulista também. E eu ia muito. Então, eu sinto um pouco de saudade, né? Até mesmo porque eu cantava na igreja, cantava na missa, né? Então, eu sinto saudade, assim, cantava em grupo de oração. Sinto saudade dessas partes, sabe? E eu peguei birra, peguei raiva de ir na igreja, peguei,
né? Hoje eu não tenho mais raiva, não tenho mais birra, tá? Eu só não vou porque eu não vejo necessidade, não tenho vontade. Não condiz hoje com a vida que eu levo, entende? Com as coisas que eu acredito, né? Como verdade, né? Mas, por muito tempo Tibers vai chorar, vai latir na hora do meu vídeo. Por muito tempo, eu peguei birra de música de igreja. Nem ouvia mais. Nossa, se tocava eu ia lá, desligava. Eu assistia os stories e tocava música de igreja. Meu Deus, que birra que me dava, cara. Que birra que me dava. Já pulava. E eu fui ler, fui ouvir, né, o audiobook do... Vou ter que ver o nome do autor até. Do Trabalhando com as Leis. Acho que é Raymond Holliwell. Raymond Holliwell. Que o Bob Proctor cita muito, né? Ele tira ali o treinamento dele, as 11 leis universais, né? De dentro desse livro. E ele fala muito do louvor, né? Porque o louvor é uma forma de você levar sua gratidão para Deus, né? E quanto mais você leva essa gratidão para Deus, mais retorna para sua vida, mais fluido fica seu campo energético, sabe? Então, sim, é uma lei de gratidão, né? É uma lei você louvar e agradecer a Deus. Não, ele fala ali, não você ir lá e como a gente fazia antes, né? Ficar chorando pelos problemas. Eu lembro quando a minha mãe tava com câncer, tava muito ruim, eu chorava, eu joelhava no chão. Não tem nada contra, mas hoje eu sei como as coisas funcionam, sabe? Eu chorava e pedia. Ai, meu Deus, pelo amor... Olha, meu Deus, pelo amor de Deus, por que a minha mãe tá assim, Senhor? Cura minha mãe, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu vou fazer isso, fazer aquilo, sabe? Eu não tinha noção que Deus tá dentro de mim, Deus tá dentro da minha mãe, que eu podia passar esse conhecimento pra minha mãe, que eu podia ajudar minha mãe a pensar, né, a mentalizar ela mais saudável, a ter sentimentos harmônicos dentro dela, pensamentos harmônicos de saúde, sabe? Outra visão de mundo eu tenho hoje, sabe? E isso eu não consegui dentro da igreja, gente. Isso foi muito estudo fora da igreja, sabe? Muito, muito, muito. Então, eu passei anos e anos sem isso. E quando eu comecei, foi a semana passada, que eu ouvi esse audiobook 3, 4 vezes, porque eu sou assim, eu stalkeio tudo. Eu tô pra mudar, eu tô pra transbordar na minha vida e na vida das pessoas. Que eu quero ser cada vez melhor, quero ser cada vez melhor pra mim, pra que eu consiga ser cada vez melhor pra vocês, pra você. Entende isso? Então eu estudo e vou ruminando aquilo e rabisco, escrevo e tem papel pra tudo quanto é lado e tô organizando. E eu ouvi esse audiobook 3, 4 vezes. E nessa parte do louvor eu ouvi. Aí ruminou dentro de mim, eu cheguei e falei, não, eu vou fazer isso. Mas eu ia ouvir assim um louvor aleatório. E quando eu cheguei pra ouvir, eu não gostei muito das músicas que eu coloquei lá, assim, eu falei assim, então eu vou ouvir as músicas que eu cantava na igreja, que eu gostava na igreja. E comecei a selecionar as músicas. E comecei a ouvir, gente, a primeira música que eu ouvi foi essa música que eu comecei cantando no vídeo, né? Que é um consagrado da Eliana Ribeiro, da TV Canção Nova. E foi da minha fase ali de igreja, né? Eu cantava muito essa música na igreja, na missa. A gente ia em encontros, cantava muito. Gente, me arrepiou tão forte. Veio uma emoção tão forte. Parecia Deus falando comigo, né? Que eu tinha, né? Que eu tava me reconciliando com Deus nessa parte, sabe? Que a igreja não tinha culpa de nada, sabe? Das coisas que eu tinha passado na minha vida. Que as músicas de igreja não tinha culpa de nada das coisas que eu tinha passado na minha vida, né? As coisas que eu passei na minha vida foi minha culpa, né? Foi a culpa das crenças que eu carregava naquela época, né? Por ter uma cabeça fechada, por ter só aquele mundinho, por conhecer só aquelas coisas, aquelas pessoas. Entende? Só conhecia aquilo. Então era através daquilo que eu vivia, né? Você só vai viver coisas grandes se você sair da caixinha. Se você deixar de ser crítico em certas coisas, tirar as pedras das mãos para saber ouvir, por exemplo, isso que eu tô falando aqui e ir estudar e falar realmente muita coisa que fala dentro da igreja, eu não gosto, eu não aceito, né? Então eu vou procurar estudar fora, né? Eu vou estudar as leis universais que regem o mundo.
eu vou estudar física quântica, eu vou estudar outras coisas, entende isso? Você tem que procurar saber, sabe? Quando eu ouvi dizer também muito assim, que a igreja, por exemplo, a igreja evangélica foi criada pelo Vaticano, pela igreja católica, para dividir, né? Como é que é mesmo? Como é que é, meu Deus do céu? Dividir para controlar, né? Dividir para controlar melhor a humanidade, né? Porque o que a humanidade tem? A humanidade tem medo de morrer pro inferno. A humanidade, os medos maiores é de morrer, de ir pro inferno, né? Cara, a pessoa vive a vida inteira pensando nisso. E aí, a pessoa não vive o melhor, não vive o melhor potencial, não vive, né? Porque ela tem medo desse tipo de coisa, né? É um dos maiores medos do ser humano, né? A morte, e aí pro inferno. Vocês podem ficar tranquilo que inferno não existe, não. Inferno é aqui, ó, causa e efeito. Você fez o mal aqui, você vai colher aqui mesmo, né? Não existe inferno. Mas, porém... Ai, não sei nem se eu podia falar essas coisas aqui, né? Porque eu não sei, meu Deus. Porém, do outro lado, tu não vai ter a sua vidinha lá de descanso eterno, né? Como diz o Hélio Couto, você não vai ter a sua vidinha de descanso eterno. Tu vai dar continuidade no que você tá fazendo aqui, nos trabalhos que você tá fazendo aqui, né? Então, tudo que você tiver que resolver na sua vida, resolva nessa, que senão você vai voltar para resolver de novo, senão você vai resolver lá do outro lado. Não tem descanso eterno. Não tem inferno, mas também não tem descanso eterno, tá? É um trabalho contínuo de evolução, né? De fazer o bem, de crescimento. Fica essa dica. Quem quiser dar uma olhadinha, estudar o Hélio Couto. É um senhor muito inteligente, né? É um mestre mesmo, é um homem muito inteligente. Eu já faço ressonância desde 2016. É um mestre que eu sou muito grata por ele também. É um homem, assim, extremamente usado por Deus. Tem muitas fontes que você tem que estudar, que você pode estudar, né? Não é que você tem, que você pode estudar. Se você quiser ir além, né? Expandir sua consciência, abrir, ó, seu horizonte, né? Tirar o cabresto, né? Lembre-se, as igrejas foram feitas para dominar, para controlar. Não tem problema se você gosta de ir na missa, se você gosta de louvar, desde que você saiba, né, tudo isso, para você não deixar de ser dominada, né? Desde que você saiba tudo isso, para você não deixar as suas crenças, né, se dar através de tudo isso, através da igreja, através das coisas que são faladas, são passadas lá, né, dia após dia, né? E hoje eu vejo que não tem mal nenhum no dízimo, porque você vai aprender ali a se controlar, ter ordem, né, na sua vida, a dar, a ajudar, a ser grato, né, para voltar para sua vida também. Não tem nada demais no louvor, que ele vai te ajudar a ser imensamente grata, a te conectar cada vez mais com Deus, né, com as coisas que você quer para sua vida. Desde que tudo isso você saiba o que você está fazendo, né? Para que isso não domine a sua vida, não te coloque rédeas e cabresto ali. É isso. De um assunto eu fui pro outro, mas compartilhei com vocês o que tinha que ser compartilhado. Porque antes de eu entrar nesses vídeos, eu pedi para os meus mentores, para os meus protetores, para os meus guias, pro meu anjo da guarda, me guiar aqui, né? Para Deus, essa centelha divina, né? Meu Deus primordial. A me guiar aqui e só falar o que vocês precisavam ouvir. Se alguma dessas coisas fez sentido pra você, comenta aqui embaixo pra mim, tá? Se você não concorda, comenta aqui também, eu quero saber, né? Quero saber pra poder, né, trazer outros vídeos aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo pra mim, isso é muito importante. O que vocês querem que eu fale aqui, né? O que vocês gostariam de aprender aqui comigo, de debater aqui comigo, né? Tá bom? Compartilha com outras pessoas, gente, que vivem as mesmas coisas, né? Pessoas que às vezes são ali cegamente, né, seguindo alguma coisa, né, e deixam de viver outras. Ai, pessoas que precisam se voltar para Deus, né, expandir a consciência, despertar, viver essa vida incrível, né, essa vida infinita, né, de infinita abundância, infinita prosperidade, infinitas possibilidades que Deus nos dá. Tá bom? É isso. Me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês meu Instagram. Eu tô sempre por lá, tô sempre postando lá.
E aqui também, voltem sempre, sempre, sempre que vai ter vídeos novos aqui pra vocês todos os dias. Tô me comprometendo todos os dias porque eu errei, não trouxe, né? Me comprometi, não consegui cumprir e eu quero demais cumprir isso. Então tô me comprometendo todos os dias com vocês aqui. Beijo, é isso.